Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja conosco. Você que está em casa, ou no trabalho, ou na rua, que não deveria estar, né? Mas tem gente que precisa, né? Que você seja abençoado com este culto, né? Que você possa louvar o Senhor neste momento. Amém? O primeiro canto que nós vamos cantar, ele diz que eu te busco, te procuro, ó Deus. Nós precisamos de buscar a Deus a todo instante, né, a todo momento, e porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Mas a gente vai cantar isso aqui imaginando estar juntinhos uns dos outros, amém? E que você possa se sentir abraçado, né? Através desse cântico, através do nosso louvor, né? Abraçado por nós, abraçado pelo Senhor, amém? Porque é uma alegria ter você aqui, nem que seja no vídeo, né? Vontade de cantar e de dizer
que é o nosso amigo maior. Amém? Próximo cântico, antes da mensagem, ele diz que ele é o Rei da Glória, né? Majestoso e com poder, porque Ele pode tudo, nosso Deus pode todas as coisas. Então confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo mais Ele fará. Amém? Que me abraça com amor.
Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por esse Rei da glória, majestoso e com poder. É um Deus que tem nos surpreendido a cada dia, a cada instante, com a sua bondade e com a sua misericórdia. É um Deus que tem nos sustentado em todas as coisas. O Senhor, Ele renova as nossas forças. Nós temos muitos salmos na Bíblia que tratam do poder desse Deus, da majestade desse Deus sublime, o qual servimos e seguimos. Temos alguns salmos que falam desse Deus como proteção para nós, fala do seu poder de proteger os seus. Os salmistas enaltecem esse Deus por sua grande graça derramada com poder sobre os seus. Mas hoje eu quero falar sobre esse Deus que não se cansa, e aqueles que esperam nele renovam as suas forças. Esse texto eu me deparei com ele há mais de 30 anos, quando ainda era adolescente, logo quando me converti. Eu lembro que na igreja em que eu era membro, ali na cidade de Salvador, na primeira igreja batista em Pernambués, tínhamos um grupo de adolescentes, e a nossa divisa era Isaías 40, versículo 29, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Desculpe, o versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E na nossa sala de adolescentes, então, nós colocamos uma águia desenhada e este texto embaixo. Eu quero ler não só o versículo 31, mas leremos o versículo de 28 a 31, portanto 28, 29, 30 e 31. Na minha tradução diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que Deus abençoe sua palavra no nosso coração. Vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que essa palavra seja uma palavra de bênção, de edificação para nós, para o teu povo, para aqueles que nos ouvem nesta noite, Pai. Que em nome de Jesus a tua palavra alcance vidas, alcance corações, e que aqueles que estão cansados, fatigados, de tanto correr para um lado para o outro, ó Deus, possam encontrar em Ti o refúgio, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, o Senhor renova as nossas forças. Para que Ele possa renovar as nossas forças, a gente tem que caminhar na ideia de que Ele, então, não precisa ser renovado, Ele constantemente está forte, porque Ele é. Antes que nós sejamos alguma coisa, Ele é. Então, Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós vemos na Bíblia, em alguns momentos, o que nós chamamos na teologia de antropomorfismo. O que é isso, o antropomorfismo? Quando nós atribuímos a Deus algum tipo de sentimento humano, nós ou a própria Bíblia. Então, por exemplo, quando a gente lê na criação, lá em Gênesis, diz assim, e no sétimo dia Deus
descansou. Mas então está contraditório com isso aqui, com a palavra, porque esse texto aqui nos diz que o nosso Deus não se cansa. É uma contradição com Gênesis na criação, quando diz que Deus descansou? Não, ali nós temos um antropomorfismo, né? Deus não se cansou, né? Na verdade, no sexto dia, Deus concluiu a sua obra. Portanto, a sua obra, aquilo que ele planejou desde o começo, ele foi fazendo em 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, e há até aqueles que interpretam, né, como um dia são 1000 anos, para Deus 1000 anos como um dia, que cada dia daquele pode ter sido representado um milênio em um dia. Portanto, foram dias e dias, foram milhares de dias, né? Então, pensando nessa ótica, poderíamos pensar em 6.000 dias na criação. Bom, o que eu quero dizer com isso é que esse sentimento não passa por Deus de cansar. Deus não se cansa, Deus não se fadiga. E é interessante, né, pensar nos tempos atuais. Eu tenho lido Isaías esses dias. E quando li esse texto ontem, eu fiquei imaginando, né, nessa nossa circunstância, porque quando nós estamos em tempos de correria, naquele vai trabalho, volta trabalho, volta trabalho, vai trabalho, vem trabalho, a gente fica doido para ficar em casa. E agora eu tenho ouvido tantas pessoas dizerem: eu estou cansado de ficar em casa. É interessante. O lugar de descanso está nos trazendo cansaço. Olha só, nós nos cansamos até no lugar de descanso. Quantas vezes eu ouço pessoas falarem, não sei, eu confesso que eu ainda não lembro de ter sentido isso. Tem gente assim, nossa, eu viajei tanto que no final das minhas férias já estava cansado de viajar. Eu ainda não consegui cansar de viajar. Eu posso cansar de ficar no carro, eu posso cansar, né, da atividade que eu estou fazendo ali, naquele momento. Né? Quem sabe um dia a gente vai fazer assim, pegar um ano de 365 dias, ou até mesmo como esse de 366, né? Porque as pessoas estavam doidas para o tempo passar rápido. Então, alguns estão dizendo que o tempo não está passando rápido. E aí acontece uma pandemia justamente num ano que todo mundo está doido para se acabar. Né? É um ano de 366, é um ano maior que os outros. Então, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão cansadas, seja lá do que for. Precisam ser renovadas, pois é terrível viver neste desespero. E eu diria para vocês que, na verdade, o que nós temos cansado é da angústia, é de esperar. Quando a palavra do Senhor diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Como é difícil ser paciente. E é por isso que a gente tem que ter amor, que o amor é paciente, conforme nos diz 1 Coríntios capítulo 13. Então, esse tempo de pandemia tem nos trazido alguns desesperos. Esses últimos capítulos de Isaías, eles foram escritos em seus últimos anos de vida. São capítulos que falam do cativeiro que estava para vir, do tempo de sofrimento de Israel. Mas também falam de esperança. Por que de esperança? Porque ele nos traz profecias acerca do Messias, que viria para redimir o seu povo. E quem é o povo de Deus? Aí, na visão do Messias, nós somos o Israel de Deus espiritual. Nós, em Cristo Jesus, somos descendência de Abraão. Queridos, eu estava hoje estou numa maratona de leitura da Bíblia com a família, e eu estava explicando hoje a importância da genealogia. Olha que coisa fantástica, querido. Quando a gente pega na genealogia, e muitas vezes as pessoas perguntam: mas para que genealogia na Bíblia? Para que eu quero saber que não sei quem gerou não sei quem, que não sei quem gerou não sei quem? Quando você vai lá para o livro de Esdras, você vê Esdras pegando lá alguns que estavam querendo fazer parte de Israel, né? E ele não achava neles
a descendência que eles diziam ter. Portanto, eles não se encaixavam. Isso tem tudo a ver com a nossa salvação. Quando nós estivermos diante de Deus para o juízo final, Ele vai nos achar na descendência, a descendência de Cristo. Ele vai chamar a genealogia daqueles que são gerados de novo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esse é tempo da família de Deus ser gerada, né? Estamos construindo a genealogia em Cristo Jesus, de um povo redimido, de um povo santo, de um povo novo, um povo construído por Deus, para Deus, em Cristo Jesus. Uma vez que a descendência de Abraão só podia entrar no templo, né, aqueles que fossem verdadeiramente da descendência do sangue de Abraão, nós não somos do sangue de Abraão, mas podemos entrar na presença de Deus por causa do sangue de Cristo. Em Cristo Jesus nós nos tornamos descendência. E é por isso que o Senhor agora, em nossas vidas, aqueles que creem nele, são renovados. E aí nós temos a perseverança de Deus. Nós nos cansamos, e esse cansaço, ele nem sempre é físico. Às vezes é um cansaço mental, às vezes de lutar contra uma demanda ou uma situação determinada que nós nos encontramos. Deus é firme em seus propósitos e não se abate com aparentes perdas. Quantas vezes a gente fica abatido? Qual situação que nós temos nos abatido? Eu e você. Já pensou se Deus se abatesse com as lutas, com as decepções, com as desilusões, com as frustrações? Frustrações essas que muitas vezes eu e você fazemos ao próprio Deus. Deus não se cansa, porque não se dá por vencido. Ele sempre tem uma estratégia. E a estratégia divina é através da sua palavra. Quase todo o povo se desviara dos planos de Deus, mas ele continua firme em seus projetos. O projeto de salvar, o projeto de redimir, o projeto de transformar. Quantos de nós, se estivéssemos na situação de Deus, já teríamos perdido, né, a paciência com a humanidade? Já nos teria cansado dessa humanidade. E aí eu poderia mencionar diversas situações. Quantas esposas estão cansadas dos seus esposos e estão pedindo divórcio? Quantos esposos estão cansados de suas esposas? Quantos filhos, cada dia mais comum, estão cansados dos seus pais? E eu diria até pais cansados de filhos. Mas eles falam assim, mas isso é um absurdo. Eu já vi até o filho abandonar o pai. E de um modo geral, não é comum a gente ver o pai abandonar o filho, mas a gente, infelizmente, nos últimos tempos, temos visto pai jogar filho por janela, temos visto pai jogar filho em lagoa, coisas desse tipo. Temos visto o homem se cansar, e Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não se cansa. E é por isso que ninguém esquadrinha os seus entendimentos. O homem fica tão perturbado com a ação de Deus, que ele chega a dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é um absurdo, né? Essa tentativa humana de explicar, na verdade, a sua limitação de compreender o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. Então Deus não pode escrever certo por linhas tortas. Ele é plenamente certo em tudo. Agora, sabe quem é enganoso? É o nosso coração. E é por isso que nós, muitas vezes, nos surpreendemos com os planos de Deus. E vamos continuar nos surpreendendo, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A ação de Deus, ela é loucura para o homem. Deus usa dos fracos para confundir os fortes. Quando tentamos explicar cientificamente ou por nossa razão as coisas de Deus, vemos então
a nossa loucura. Aqui em Isaías, eu acabei esquecendo de anotar o texto, quando ele fala, né, dessa ciência que perturba o homem. Gente, que situação é essa que a gente está vivendo? Eu confesso para vocês que quando eu ouvia falar dessa pandemia lá do outro lado do mundo, literalmente do outro lado, eu achava que quando ela chegasse aqui, já chegava com uma solução, pelo menos. Ela ia chegar com remédio, ia chegar com a vacina, e a gente ia ter, né? Não ia chegar nem ao isolamento social. Pois nós estamos chegando mais do que isolamento social. Já tem algumas cidades, capitais do Brasil, que tem toque de recolher, e o que se fala é lockdown, né? A palavra, eu não sei porque eles têm que inventar esse negócio de falar inglês com 1 milhão de pessoas aí que não falam nem o português direito, né? É só sair com o necessário, o tal do lockdown. Eu não sei a tradução direito da palavra, né? Mas bloqueio total. Por que não coloca isso? Ó, gente, começou bloqueio total lá em São Luís, começou bloqueio total lá em Pernambuco. É um lockdown. O camarada fala, quem é esse? Deve ser alguém que tem síndrome de Down, um tal de Loki, né, que tem síndrome de Down. Não, bloqueio total, começa a falar isso, vai estar bloqueio total em tal cidade. O povo mais pobre entendeu o que está acontecendo. Parece que eles estão querendo montar o povo mesmo, né? Vejam que nós estamos cansados dessa situação. A ciência humana, eu já ouvi algumas pessoas falarem aí que o homem achava que a terceira guerra mundial seria com mísseis, seria com armamentos pesados, e de repente, né, o mundo inteiro guerreando contra um inimigo invisível a olhos nus. O inimigo é tão visível e é tão desesperador que aí você já não sabe mais o que é notícia falsa. A famosa fake news para você aí, né? Vamos ter que traduzir os negócios hoje, porque o povo fala, fake news, fake news. Eu confesso para vocês que eu não falo nada em inglês, né? Uma coisinha ali, ó, uma breve saudação. Aí eu estou vendo no jornal fake news, vai eu pesquisar o que é isso, porque há um tempo atrás, um tal de fake, surge um negócio novo, vai pôr um nome mais difícil ainda para o povo, né? Vamos falar, notícias falsas. Então a gente já não sabe o que é notícia falsa. Aí alguns dizem, não, o vírus foi criado, o vírus não foi criado, não, o vírus é assim, o vírus é assado, não, o remédio tal cura, não, o remédio não cura. Hoje eu vi um vídeo de 10 minutos, aproximadamente, de 2 médicos, né, e a pessoa que mandou o vídeo, inclusive, disse que são sérios, falando que, na verdade, as pessoas que estão no estágio 2A da doença, tem o estágio 1, o estágio 2, que é dividido em A e B, e o estágio 3, que aí é quase preparar não é nem o velório, né? É preparar o sepultamento, porque ele não está tendo velório. Então, né, na teoria desses 2 médicos que eu vi hoje, a pessoa deve ser internada no estágio 2A, quando ele ainda está com a saturação em torno de 98%, portanto, ele está em condições de receber o medicamento em doses, né, mas tem que ser internado, porque deve ser já medicamento injetável. Olha só, a teoria mudando, a ciência está perturbada. E qual de nós não estamos cansados disso? Voltando ao nosso tema. Estamos cansados de ouvir essa situação. O homem vê o homem entende a sua condição e vai à fonte verdadeira da força, que é Deus, e se prostra diante de Deus. E aí então Deus vai restaurar. Porque a palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e ele agirá. Mas não, nos recorremos o tempo inteiro a outro homem. A palavra do Senhor já nos adverte: se um cego guiar um outro cego, ambos cairão no buraco.
guie-se por Deus, pela palavra de Deus, e pare de seguir homens. Não estou dizendo que a gente tem que ignorar a ciência, longe de mim falar tal loucura, até porque se o homem chega ou conhece alguma coisa é porque Deus permite. Mas toda língua tem que confessar e todo joelho se prostrar e dizer que Deus é o Senhor, porque a ação de Deus é loucura para o homem natural. E graças a Deus que a palavra do Senhor diz que nem os loucos errarão o caminho. Os loucos ouvem a palavra de Deus, e os insensatos, os sábios, os entendidos, dizem que Deus não existe, diz que o mundo foi assim, foi assado, mas na verdade eles se perdem nas suas explicações. Sabe por que o homem tenta negar Deus? É porque quando o homem chega a um nível de conhecimento, ele se acha Deus. E se ele disser que Deus existe, ele perde a glória do seu conhecimento. É a soberba humana que ele estabelece nessa situação. Estabelece um novo ânimo para quem não tem. Deus estabelece um novo ânimo. A pessoa chega diante de Deus destruído. O pecado lhe destrói, querido. Eu quero lhe falar o seguinte: eu estou caminhando para 24 anos de ministério, mais de 27 anos à frente de trabalhos de igrejas, como pastor e seminarista. Não me lembro de alguém que chegou na igreja dizendo: pastor, eu estou com a vida toda arrumada, está tudo muito bem, é por isso que eu vim aqui. Não é essa a rotina. Não é esse o caminho. As pessoas vêm porque estão destruídas. É por isso que quando Jesus Cristo estava pregando para os pobres, para os doentes, para as pessoas que eram escória da sociedade, estavam à margem da sociedade, os sacerdotes e fariseus ficavam ali achando absurdo. Aí Jesus disse: olha, eu vim para os doentes. Vocês estão bons demais. Eu não vim para vocês, eu vim para aqueles que precisam de mim. Jesus veio para vocês, se você acha que precisa de Jesus. Se você não acha que precisa de Jesus, Jesus não veio para você, não. Agora eu quero dizer que você está sendo enganado por você mesmo, porque você precisa de Jesus e muito. Quanto melhor estivermos, mais precisamos de Jesus. Ou você nunca ouviu o ditado: quanto mais alto, maior é a queda. Então peça a proteção de Deus. Corra para aquele que vai lhe colocar no seu esconderijo, que é o Senhor. O que dá força aos jovens? Queridos, pensar nessa interrogação aqui, porque os jovens, por mais que esteja forte, por mais que esteja com um grande momento de sua vida, vai chegar o tempo que isso vai acabar. É interessante que o teatro grego, eu estava ensinando inclusive isso hoje, em filosofia para o primeiro ano, tem o teatro ele começa na Grécia e ele tem duas classes: a comédia e a tragédia. E ele começava os espetáculos sempre com a comédia e terminava com a tragédia. E toda tragédia grega, ela termina com a morte do herói no final. O que é que isso tem a ver com filosofia? Sabedoria. Sabe por quê? Porque a tragédia, o nome próprio já diz: ninguém vence a morte. Aqueles filmes de Hollywood e até aquelas novelas, na maioria da Globo, né, que a gente assiste quase todas elas, né, e vinha um fim, foram felizes para sempre. Como para sempre? Você conhece alguém aí de mais de 100 anos que esteja correndo, jogando bola, fazendo tudo que gostava? Ah, como eu gostaria de fazer tudo como eu fazia antes. Eu lembro quando eu tinha 20 e poucos anos, que já morava em Belo Horizonte e que ia para Salvador de férias. Eu ia para a praia durante o dia, voltava para cá, tomava um banho, ficava batendo papo com meus irmãos. E aí foi quando iluminou uma parte da orla de Salvador.
E tinha dia que 9 horas da noite a gente ia para a praia, o Farol da Barra, e ficava até 1 hora da manhã tomando banho de mar e voltava, e no outro dia eu ia para a praia de novo. Hoje eu não dou mais conta de fazer isso. E olha que eu estou só com 49 anos. Quase isso. Parei daqui a 2 dias. Perceberam? O vigor do jovem passa. É por isso que o salmista já diz o quê? Que a vida do homem é quando 70, quando muito 80 na sua robustez. E o que passa disso é canseira. Canseira. Ninguém consegue ser jovem para sempre. E até o jovem, ele se cansa. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que me falou de um fato que aconteceu no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, capital. E um rapaz que estava trabalhando praticamente dia e noite para casar-se. E ele trabalhava, parece-me que durante o dia em entrega, e à noite em outra coisa. Mas era entrega de caminhão, coisa desse, né? Entregando mercadoria. E aí, um desses dias, depois de muitos dias trabalhando intensamente, ele no horário de almoço acabou de comer a sua marmita, e aí foram fazer o famoso guilo, dar uma descansada na cabine do caminhão, e disse que não tinha nada que acordasse esse sujeito. E quando ele chegou no médico, né, não sei que tamanho desse sono que esse sujeito tinha, e que o médico examinou ele mesmo dormindo, né, porque achavam que ele não tinha acontecido alguma coisa. Mas ele falou, não tem nada não, está precisando dele, está tudo normal, está precisando dormir mesmo. Estava trabalhando de noite, o cara, como diz o outro, aspira e descarregou de vez. Eu não sei que sono é esse, né? Mas me contaram, estou só passando para vocês, tá? A fonte era mais ou menos segura. Então pode ter sido fake news. Para você que gosta aí das notícias falsas. Queridos, né? Todos se cansam e se fadigam, até os jovens, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor. E aí o último verso nos enche de esperança, pois nós podemos esperar na graça de Deus. Nós estamos cansados de ficar em casa. Eu estou. É um tal de bota a máscara, tira a máscara, entra, tira a máscara, bota a máscara, tira a chinelo, bota lá de fora. É um processo, chega, corre, vai direto para a pia, lavar a mão. É uma canseira. Todos nós estamos cansados disso. Alguns de muito trabalhar, sem dúvida, porque talvez em função dessa pandemia estão trabalhando muito, e outros por não fazer nada. Cansados porque tem que ficar em casa. Sabe o que nós precisamos? Força divina para nos vivificar. Aprender a descansar em Deus. É tempo de Deus. E aí aprender. Sabe por que nos deixa cansado disso, daquilo? É a nossa entrega absurda a uma coisa chamada ansiedade. Que Jesus já nos disse, não esteja ansioso por coisa alguma. Não esteja. Para que você vai sair correndo para um lado para o outro? Eu vi uma ilustração muito interessante, mas ela é muito grande. Eu não vou contar aqui, mas caberia bem a esse momento. Para que esse desespero? A palavra do Senhor nos diz, qual de nós vamos acrescentar um côvado na vossa vida? Lembra aquela música popular? Ande devagar, porque a vida pressa. Estou lembrando aqui de um querido e amado irmão, diácono da igreja, quase 20 anos atrás, ele quebrou o joelho. Foi correr atrás de um ônibus, no Matias, e quebrou o joelho. Ele morava no Palmeiras, e aí ele disse que viu o ônibus e correu. Eu fui visitá-lo ainda no hospital, ele com a perna engessada,
E ele conversando com toda a paciência, pastor, já aposentado, já era aposentado naquela época, eu não sei para que eu fui correr atrás daquele outro. Eu podia muito bem esperar o outro. A gente só pensa nisso depois que acontece, né? Depois que a gente cai, quebra a perna. Por quê? Eu sou aposentado, eu tinha todo o tempo. Mas é assim mesmo, gente. Depois que a coisa acontece, a gente pensa assim, puxa vida, para quê? Para quê? Para que você está correndo? Ainda que você não seja aposentado, você vai acrescentar um corpo da sua vida? A gente fica no estresse, né? Esses dias aí eu quase piro com esse negócio de aula online. Olha, eu confesso para vocês, eu moro no primeiro andar, no segundo andar, e o computador travava daqui, travava de lá, eu pegava o meu computador, pegava da minha filha, pegava o tablet, pegava o celular para tentar dar aula. Tinha hora que a minha vontade de jogar tudo pela janela. A começar do computador. Não adianta. Se eu jogasse tudo pela janela, depois eu ia ter que ir lá atrás e pegar, para recolher os cabos. Não é nesse desespero que vai resolver. Até que eu pensei com calma, tranquilo, estava com a cabeça deitada um dia na cama, pensei, qual será o problema desse computador? Aí comecei a pensar, e disse, bom, coisa simples. No momento da caminhada, eu olhei e vi uma loja aberta. Eu disse, eu vou levar esse cara aqui, ó, é o único lugar que eu tenho, não é de confiança, mas foi a primeira loja que eu vi aberta. Aí voltei lá. Ele disse, vamos testar a fonte do seu computador? Não testou, era problema da fonte. Aí foi que deu mais vontade de jogar ele no meio da avenida de raiva. Que isso já está agora, né? Hoje eu dei a última aula online, se Deus quiser. Nós vamos voltar breve para a sala de aula. O que adianta o desespero, gente? O que me acrescentou o desespero, talvez, né, demorar ainda mais para pensar na solução do nosso problema, do meu problema. Então, força divina para nos vivificar, descansar em Deus. Segundo, nos eleva acima das dificuldades, voar com asas de águia. A águia é o pássaro que voa, talvez junto com o falcão, né? E consegue voos altíssimos. Ou seja, o Senhor nos faz descansar acima das dificuldades. Não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade, não. Mas ter tranquilidade é o melhor caminho para solucionar os nossos problemas. É descansar, porque o estresse não vai nos levar à solução. E por fim, uma corrida espiritual, em que o cansaço não nos vence. Se nós estamos no Senhor, o cansaço não nos vence. E quando eu estou falando agora dessa corrida espiritual, é de que o Senhor nos renova. Um crente que ler a Bíblia, que tem a sua vida espiritual em paz com Deus, eu confesso, eu não lembro de ter ouvido um crente falar assim, eu estou cansado de orar, eu estou cansado de ler a Bíblia. Eu já até ouvi alguns falando isso, não vou mentir que eu nunca ouvi, não, mas quando eu fui olhar, eu via que a vida dele estava toda atrapalhada, então ele não estava cansado de orar e de ler a Bíblia. Detectar esse problema é fácil, é porque você está fazendo um exercício de forma errada. Porque ler a Bíblia e orar visa um objetivo de conserto de vida com Deus. E se você não conserta a sua vida, não adianta. É como você fazer atividade física inútil, que não dá resultado. Conserta a vida. E aí vai ler e orar para você ver se a Bíblia não vai te colocar no prumo. Agora a gente não quer consertar a nossa vida, ela vai ficando o tempo inteiro torta. Por fim, talvez alguns, ou até todos nós, estejamos nos perguntando, por que eu não vivo isso?
Talvez você esteja perguntando, por que eu não tenho vivido isso? Por que essa promessa não é real em minha vida? Eu quero te dizer que a resposta é simples. Você não tem esperado em Deus como deveria. Faça uma análise de sua vida e você verá. Espere em Deus. Glória a Deus. Descanse em Deus. Glória a Deus. Confie em Deus. Glória a Deus. Sossegai. Queridos, o Senhor não nos diz que o mar não vai ter as ondas gigantes, nem que ele não vai ter mais alguns tipos de momentos de turbulência. Mas coloque o Senhor no barco e Ele vai solucionar o problema. Ele vai te levar ao destino, a nova Canaã, a terra de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ou seja, cada dia Ele vai nos renovar. Põe a sua cabeça no travesseiro, descanse, espere em Deus, espere no Senhor, espere naquele que é o Deus de Israel. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós confiamos no Teu poder, na Tua graça, na Tua mão de misericórdia. E pedimos, Pai, que essa mão de poder, de misericórdia, de graça, esteja, Deus, atuando de maneira poderosa e eficaz na vida daqueles que confessam o Teu nome. Ó Deus, derrame a Tua graça, o Teu amor no coração descansados. E ensina-nos, ó Deus, a depender de Ti a cada instante, a renovar as nossas forças no Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico e depois a gente volta para as orações finais. Palavra abençoada, né, irmãos? Nossa, Deus é muito bom. Ele fala conosco mesmo. É só abrir o coração, abrir os ouvidos, né, que Ele fala conosco. Então, agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Neste canto final, né, a gente vai agradecer a Deus, né? Em nome de Jesus. A gente vai continuar cantando, vai cair, mas a gente está aqui adorando a Deus também. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que
Amém, graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Vamos orar nesse instante. Eu quero pedir oração pelo seu José, o pai de Danilo, esposo da minha sobrinha Tera. Ele teve um infarto ontem, já fez cateterismo, angioplastia, está passando bem, mas internado ali em Salvador, sem poder receber visita. Por Ângela também, a minha irmã que está com chikungunya. Deus abençoe sua vida. Vamos orar por cada um dos enfermos que o Senhor possa tomar em suas mãos. Evaldo, vamos orar por essas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos em tuas mãos cada pessoa que está, ó Deus, espalhado pelos nossos hospitais no Brasil, e que o Senhor esteja trazendo a tua mão de cura, usando os nossos médicos, os profissionais da área de saúde, para tratar com amor e cuidado cada um desses enfermos. Em especial, peço pela vida do Senhor José, que o Senhor traga, ó Deus, a mão do Senhor sobre ele, curando toda enfermidade e liberando o fluxo sanguíneo no seu coração. Abençoe Ângela, ó Deus, toca no seu corpo e lhe dê a cura dessa enfermidade. Abençoe o Evaldo também, não sei a enfermidade, mas o Senhor sabe. Eu peço por esta vida. Põe o teu cuidado sobre nós, nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Quero agradecer a presença das pessoas que estiveram conosco. Tivemos mais de 20 pessoas ao vivo e queremos agradecer por você, Gilson, José, Élica, Denise e outras pessoas mais que estiveram conosco. Essas aqui estão anotadas. Deus abençoe sua vida e lhe fortaleça.